sonhar. O deserto não é o meu lugar. Não, não. Nova vida ele prometeu a todo aquele que nele crê. Uma hora à nossa frente se abrirá. Yeah. Nova criatura, sou um velho homem, já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou. Nova criatura, sou um velho homem. E ele, eu vou. Diga, eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Dance, dance, hey, dance, dance, dance. 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 Dance, 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 dance. Quem aqui já nasceu de novo? Quem aqui já é nova criatura? Quem aqui é nova criatura? Quem está disposto a dançar na chuva? Nova criatura, eu sou um velho homem, já morreu. E ele prometeu, eu vou. Nova criatura, eu sou um velho homem, já morreu. Eu vou dançar na chuva. Aleluia. Aleluia. Bom, se tinha alguém dormindo, acordou. Com esse louvor, acordou com certeza. Quem gosta do rock and roll aí, gostou. É diferente, né? Porque geralmente começamos com um louvor bem tranquilo. Exato. E hoje escolhi um louvor bem pesadão. Esse foi para sacudir o final de ano. Quem está chegando cansado no final do ano, levar uma sacudida, viu? Verdade. Então, bom, pessoal, pode falar, Gislaine. Sejam bem-vindos, pessoal que é novo. Vou explicar um pouquinho como funciona a dinâmica, né? A gente faz uma oração no início, depois alguém sempre traz a palavra, e depois a gente abre para a gente poder conversar, trocar experiência, se alguém quiser contar algum testemunho, e depois a gente finaliza com louvor, com outra oração. A gente termina pontualmente, no máximo 5h30. É 1h30, mas é 1h30 que passa muito rápido, é muito gostoso. A frequência desse lugar é muito bom, né? A gente já está com madrugada com Deus desde o meio do ano. E quem participa todos os dias sabe como é bênção, né? E o Mais quer fazer oração aí pra gente? Começar? Podemos. Então, bora. Quem tiver aí, quiser fechar os olhos, só não vale pescar, dormir, né? Vamos lá. Senhor Deus e Pai, neste momento agradecemos ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa. Estamos aqui reunidos nessa madrugada, Pai, dominando o nosso corpo para fortalecer o espírito. Todos que estão aqui, Pai, já são mais do que vencedores, Pai, pois decidiram, Pai, estar aqui nessa madrugada para poder ouvir a Tua palavra, ouvir o Teu louvor, aprender mais do Senhor, chegar aqui, trocar experiências e
e iniciar um dia excepcional, Pai. Que o Senhor possa, Pai, fazer com que cada um que aqui esteja, cada família que esteja aqui representada, Pai, possa sair daqui transbordando, Pai, transbordando do teu amor, Pai. Que a sua palavra, Pai, venha, Pai, ao encontro de cada um aqui, de acordo com a necessidade de cada um, Pai. Venha fazer, Pai, com que essa madrugada seja uma madrugada inesquecível, Pai. Em nome de Jesus, já te agradecemos, pois estamos certos de que vai ser memorável. Em nome de Jesus, amém. Amém. E hoje eu fiz o convite para o Vinícius, né, trazer a palavra para a gente. Vinícius, direto de Orlando, para quem não sabe. Vinícius, passa a bola aí para você. Bom dia a todos. Acordaram? Todos acordaram com o de hoje? Eu falei, porque às vezes eu, dependendo da música de manhã, eu dou aquela pescada. Então, se você tava com sono, acredito que já deu para dar uma animada e uma acordada. Façam um excepcional dia a todos, uma madrugada abençoada. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E que o Senhor fale fortemente ao coração de cada um aqui, assim como falou comigo antes de trazer essa palavra para vocês, né? A direção e da palavra é voltada à história de Jonas. Não sei aqui se você já conhece. Na Bíblia tem um livro de Jonas. E aí eu vou chamar alguém que possa ler junto comigo para participar. E alguém, não pode ser a Gislaine nem o Márcio, tá? Não vale nenhum dos dois. Alguém que se habilite aí a ler o livro de Jonas, o primeiro capítulo. Quem puder se habilitar e ler o... A Estefânia se manifestou aí. Fica à vontade, Estefânia. Então, leia, mulher de Deus abençoada. É bom participar. Então, já deixa o próximo aí, já deixa a Bíblia aberta aí em Jonas, que a gente vai ler a Bíblia hoje. Será que a Estefânia travou? Ah, não, tá ali. Tô abrindo a Bíblia aqui. Que benção. Ó, você que tá deitado aí, senta, como diz a Gi, levanta, dá uma volta na sala. É importante aí para o seu corpo responder, tá? O corpo, ele é o nosso maior vilão. Pode começar a ler? Pode. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. É para continuar ou você quer continuar? Pode continuar mais um pouquinho. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por qual causa de que quem nos veio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal,
Que ocupação é essa tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Ele respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o céu, o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Só, Respondeu-lhe: até aí tá bom. Deixa. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero declarar sobre a tua presença entre nós aqui, que essa passagem seja de uma forma revelada, assim como foi revelado ao meu coração, alcance a vida de mais pessoas. Bom dia a todos, eu me chamo Vinícius, eu moro aqui em Orlando, aqui nos Estados Unidos, e são 2h15 da manhã. Eu estou aqui respeitando uma direção dada por Deus, e todas as vezes que o Senhor me chamar para qualquer coisa, eu vou me levantar e vou fazer, porque assim como Deus falou comigo, eu quero que Ele fale com você. O ano ainda não acabou, nós temos ainda algumas semanas que para encerrar ele, nós temos 4 semanas, né? Estamos em meio à 4ª semana. Acredito que você conhece essa passagem de Jonas. Ela é mais conhecida como o homem que a baleia engoliu, né? Muita gente conhece essa passagem. Foi o homem que a baleia engoliu. Quando a gente falou, você tem uma palavra aí para levar? Eu falei, olha, tenho, e eu quero que você que esteja aí entenda. Por muitas vezes você vai ser conhecido pelo seu milagre. Por muitas vezes você vai ser conhecido por aquilo que Deus fez. Nunca por aquilo que você fez. Existe uma direção que ela foi dada por Deus. Existe uma decisão que ela precisa ser tomada por você e por mim. Dentro dessa direção dada por Deus, muita gente tem dúvidas assim. Quem é que ainda não sabe qual que é a direção que tem que seguir? Quem é que ainda tem um botãozinho de levantar a mão aí? Fica à vontade. Você fala, pode levantar sua mão lá e falar, eu venho me descobrindo, me conhecendo, entendendo quem eu sou, através da ativação da minha identidade. Né? Saber quem eu sou em Cristo Jesus, qual é o meu propósito nessa terra. Só que qual que é a minha direção? O que Deus falou para mim? Eu estou usando essa passagem de Jonas, que me chamou bastante atenção, e eu quero dizer para você, todas as vezes que você não seguir a direção que o Senhor te deu, vai ter uma confusão feia. Nesse versículo 1, no capítulo 1 que a gente estava lendo aí, que a Estefânia fez a honra de orar por nós, vocês viram a bagunça que aconteceu não na vida dele, né? Na vida dos demais que estavam com Jonas, por ele não decidir seguir uma direção dada por Deus. Eu quero que você raciocine aí. E ainda é final do ano, dá tempo de você pegar essa direção e tomar uma decisão. Qual que é o nosso propósito nessa terra? Deus deixou um mandamento. Amar Ele sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É muito simples o que Ele deixou. No Antigo Testamento, a palavra, Deus tratava direto com o povo. O profeta Jonas, Deus falou diretamente com ele. Vai até Nínive. Não sei se você sabe essa referência de Nínive. É a mesma coisa, pensa um lugar... Eu não vou nem fazer analogia ao Brasil. Eu vou te falar como era Nínive. Uma cidade muito grande,
onde, para intimidar, na entrada da cidade, eles colocavam corpos, restos mortais, assim, na entrada da cidade. Todas as pessoas que de inimigos, de pessoas que combatiam, tinha na entrada dessa cidade de Nínive. Deus foi lá e deu uma direção para Jonas e falou, ó, vai lá e prega a minha palavra. Jonas, o que Jonas fez? Foi se esconder dentro do barco. Fugiu da presença do Senhor. O que aconteceu? Uma bagunça generalizada. Quero que você reflita e pare e pense aí. Todas as vezes que a gente toma a decisão de não seguir a direção dada por Deus, pessoas vão sofrer na nossa volta. Por mais que você não queira, mas pessoas vão sofrer à nossa volta. Porque a direção ela é dada por Deus. Não é por homens. E Deus deixou uma direção dada por mim, é para mim e para você. Amar a Ele sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Quando essa palavra veio no meu coração, eu voltei no capítulo 1 e li a decisão que Jonas resolveu tomar. Porque por vezes eu olhava assim, o Jonas e a baleia, era essa a mensagem que eu tinha na minha cabeça. Acho que eu já ouvi umas 15 pregações aí, no mínimo, sobre lá 3 dias. Aí todo mundo sabe o que aconteceu. Eu não vou ler esse final do capítulo 1, depois a gente vai lá para o capítulo 4, da história de Jonas. O que aconteceu? As pessoas ali oraram, cada um de uma forma, identificaram através da sorte, né? E aí Jonas foi identificado que era a pessoa que estava causando aquela situação dentro do barco. O que aconteceu com Jonas? Ele foi arremessado ao mar. Na hora que ele foi arremessado ao mar, o mar se acalmou. Porque ali Deus havia um propósito ali para tratar com a vida de Jonas. Então, existem alguns estágios que algumas pessoas passam e eu quero que você pare para pensar qual estágio desse processo você ainda está. O estágio 1, que ainda não sabe qual é a direção de Deus para sua vida. E eu venho aqui clarificar isso na sua mente. É amar Ele sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa é a direção. A direção dada pelo Senhor não é nada além disso. Vinícius, mas quando eu amo Deus sobre todas as coisas, né, eu pratico aquilo que Ele está me falando. Parece tão simples entender essa analogia que Deus, quem complica, quem arruma as tretas é a gente. Quem arruma as confusões somos nós. Nós colocamos as situações na frente. Nós que, por muitas vezes, entramos em barcos que não era para a gente estar. Foi dada uma direção por Deus para a vida de Jonas, dele ir para uma cidade, e ele olhou a situação. Ele falou, eu vou lá fazer o quê? Esse bando de gente aí que mata e coloca... Eu fico imaginando a mente dele como ficou quando ele recebeu essa direção. Tem vários estudos bíblicos, né, que falam que Jonas era uma pessoa que ele pensava somente nele, ele não pensava nas pessoas. A Bíblia fala, tem vários estudos que mostram que ele não queria ir ali, tanto que se você ler eu convido você para meditar nessa palavra de Jonas essa semana. Você pega o livro inteiro, ele é curtinho, são 4 capítulos só, e você avalia o quanto uma decisão errada pode fazer totalmente você fugir da sua direção.
Deus tinha algo para uma cidade inteira. Pediu para aquele homem ir lá e declarar uma palavra sobre aquela cidade para que a promessa dele se cumprisse sobre ali. E o que aquele homem de Deus, aquele profeta fez? Fugiu. A minha pergunta é: a direção já foi dada pelo Senhor a partir do momento que Jesus morreu na cruz. A morte de cruz foi para que todos que morram, todos que declarem que Jesus Cristo é o Senhor com a sua boca, será salvo. A salvação é alcançada através de Cristo Jesus pela morte de cruz. E através dele você tem um acesso direto a Deus. Através do nome de Jesus. Então, a palavra fala que nós faremos coisas maiores que Jesus fez nessa terra. O Senhor falou que a gente tem que ir, né? Que é praticar o ID. Fazer o que a gente está fazendo aqui. É um dos IDs, né? Se acordar de madrugada para você receber uma palavra, para você liberar uma palavra, você ter um canal hoje que é um meio mais rápido de você alcançar muitas pessoas. Se fazer um grupo, você mandou uma mensagem todo dia de manhã, você ser aquilo que Deus chamou para você ser nessa terra através do seu testemunho vivo. Tem gente que ainda não está vivendo aquilo que Deus chamou, que está fugindo do seu chamado, está em barcos. Eu te convido essa madrugada. Eu quero te pegar aqui como profeta do Senhor, te jogar dentro desse mar. Por mais que você esteja com medo, com dúvidas, essa madrugada o Senhor te chama e você vai ser lançado nesse mar. Se é o seu medo, mas existe uma direção dada por Ele. Por vezes, a decisão ela não vem, mas o Senhor, Ele vai levantar pessoas doidas, assim como nós aqui, para pegar você pelo braço e te jogar dentro desse mar. A continuação da palavra de Jonas, uns falam grande peixe, aí as histórias infantis refletem uma grande baleia. Então tem várias ilustrações. Eu vou entrar na do grande peixe aí, que fica mais fácil. Jonas ficou 3 dias dentro dessa baleia. 3 dias, a Bíblia fala. Falando de naturalidade, seria impossível isso acontecer. Dele ficar 3 dias dentro de um animal. Por conta todo o suco gástrico, todo o processo, mas quem colocou ele ali foi o Senhor. Para tratá-lo. Quem é que está nesse processo de ser tratado por Deus? Às vezes você está há 3 dias aí, ou 3 anos, ou uma vida, não respondendo o chamado. O Senhor já levantou pessoas para te jogar dentro do mar, e você está sendo lá dentro tratado por Ele. Fico imaginando a cabeça daquele homem, nesses 3 dias, que pensa, o que ele fez, ele fugiu. Ele sabia qual era a direção dada por ele. Mas eu acredito que ele olhou para aquilo que foi dado de direção e o que ele fez? Eu não quero isso para minha vida. Não, deixa eu ir para outro canto aqui, esse povo lá é tudo doido. E o Senhor tem algo muito simples para mim e para você. Que é amar Ele sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Talvez a direção que Ele te deu, você está invertendo os papéis. Você está amando mais coisas do que pessoas. Você não se ama. Você não ama Cristo.
Porque se você não ama a Deus, você não consegue se amar. Se você não se ama, você não ama o próximo. Se esse processo está invertido na sua vida, você provavelmente está dentro de uma baleia ainda sendo tratado por Deus. Dentro de um grande peixe. Às vezes algo que você está chamando de deserto é um tratamento do Senhor. Por vezes algo que você olha, parece uma situação desesperadora, é o Senhor te tratando. Todas as vezes que você toma uma decisão, ó, ficar parado também é decisão, tá? Não acordar cedo para orar é uma decisão. Não por alguns minutos. É que a gente ainda está muito condicionado, muitas pessoas ainda estão condicionado à liturgia, né? Quando você pega e ama a Deus através dos seus atos, as demais coisas são acrescentadas. Semana passada aqui, eu estava numa viagem, estava indo para Miami, de carro, buscar uma família. Eu tenho uma empresa de aluguel de carro aqui, e eu também faço alguns transportes. Então eu estava indo buscar essa família, trazer para cá, vou morar aqui. E aí eu participando aqui da madrugada com Deus, eu fiquei pensando, falei, quantas palavras foram lançadas aqui nesse lugar, que se fosse David Leonardo, estaria lá em alta no YouTube. Mas como ainda, né, a gente está cumprindo aquilo que Deus nos chamou, foi o Márcio que foi usado para trazer essa palavra aqui, falou fortemente ao meu coração, eu fico pensando, eu falo, eu vou viver dias que eu vou olhar e vou falar, cara, eu comecei aquele projeto, junto com eles lá atrás, pô, eu tô vendo aí a Gislaine levando a palavra para tanta gente, porque o terceiro passo nessa analogia da palavra que a gente está fazendo da vida de Jonas é a exaltação do nome do Senhor. Porque tudo é para Ele e por Ele. E aí, daquela forma que Jonas foi lançado dentro do mar, ficou por 3 dias na baleia, assim, no peixe grande, não sei o nome que você vai dar para esse animal. Ele foi cuspido, a Bíblia fala. Que ele foi cuspido. Imagina só a galera toda vendo Jonas. Aquela galera que jogou Jonas no mar. Se você dar continuidade no texto 1, eu vou mais uma vez falar para você. A Bíblia, para quem é novo aqui, eu ainda não sabe, é uma frase que eu uso bastante. A Bíblia ela é mais real do que o jornal da semana que vem. Ela é mais atualizada do que a informação que vai sair no jornal da semana que vem. Ó, se você pegar esse livro e começar a meditar de dia e de noite, não tem como você amar alguém se você não conhece o autor dessa obra. Você não se relaciona com ele. A decisão ela é minha e sua em estar aqui de madrugada. Como eu falo, agora são 2h33 aqui. Para o meu corpo seria muito melhor eu estar deitado dormindo. Para o seu corpo, Márcia, Eni, Hariane, Aline, Cleidiomar, Daiane, Elisena, Emerson, a Estefânia, a Eva, olha quantas pessoas aqui, ó, Josenira, Juscelia, Luciano, Magno, Márcia, Nívia, Rosana, olha quantas pessoas já estão dispostas a ouvir aquilo que o Senhor tem como direção. Porque eu entendi a responsabilidade de você trazer uma palavra.
por vezes, quando eu comecei aqui na madrugada com Deus, Deus me dava uma direção na minha vida inteira, era assim. E eu ficava com medinho de levar uma palavra. Porque se Deus falar para mim aqui no meu coração, Eni, que é isso, 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 eu vou transbordar. Não tô te ouvindo. Se você tá falando, eu tô vendo que você tá movimentando, mas eu não tô conseguindo te ouvir, porque seu microfone tá mudo. Você tem que soltar seu microfone aqui, ó. Aí, agora foi. Ah, sim. Então, você falou do medinho, eu também falei, né, Gi, eu também tenho esse medinho, né? Esse medo de falar, de se apresentar em público, e aí pronto, fico com medo mesmo. Mas um dia Deus vai me libertar disso, se Deus quiser. Esse dia é hoje. O Senhor te chamou essa madrugada para trazer essa libertação. Vou dizer algo para sua vida. Você não tem medo de falar. Você tem medo de falhar. É de falhar. Você tem medo daquilo que o outro vai pensar, daquilo que você vai falar. E quando você não toma a decisão de não falar aquilo que Deus colocou no seu coração, é assim como Jonas, você está fugindo da direção dada por ele. E o Senhor te levantou, ele, como profeta nessa nação, para que as pessoas sejam abençoadas através de uma palavra que o Senhor vai levar para o teu coração. Essa madrugada o Senhor te chama. E Ele te joga nesse mar. Ele vai te tratar nesse processo como Ele já vem tratando dentro da baleia. Ele vai te cuspir. Para que a glória dEle seja manifestada diante do povo. Eu creio que essa madrugada o Senhor te chamou aqui, assim como muitos de nós, assim como me chamou, porque a palavra primeiro vem para a gente conseguir transbordar. Para dar um novo despertar. O ano ainda não acabou. Às vezes, a gente fica achando que vai ser... Deus vai levantar a gente para falar para milhares e centenas de pessoas. Ele vai fazer isso, porque Ele é Deus, Ele pode. Mas a Bíblia fala, quem é fiel no pouco, Ele coloca no muito. Não tem como você ser fiel no muito, sem ter sido fiel no pouco. Porque o Senhor, Ele não negocia. Assim como foi com Jonas, que é a palavra de hoje, que a gente está meditando hoje. Deus chegou e deu uma direção para ele. Se você tem uma dúvida de qual que é a sua direção, ela é muito simples. Ele já deu. Amar a Ele sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por vezes, ele falta o amor próprio aí. Seu tá mudo ainda. Tá mudo. Então, que Deus nos orientou, né? Que você lê a Bíblia em todos os capítulos, é amar a Deus acima de tudo e seu próximo como a ti mesmo. Às vezes, sempre eu estou falando com as pessoas, e às vezes para muitas pessoas é difícil, né? Essa direção que Deus nos deu. Mas um dia, quem sabe, cada um vai, se Deus quiser, essa direção vai chegar para cada um daqueles que necessitam, né? Amém. Porque sem essa direção, não dá para nós vivermos nesse mundo. Amém. É uma verdade. É. E Deus nos levantou para isso. Verdade. A nossa direção é levar o amor dele. E por vezes, sua vizinha ela não vai ouvir a palavra de Deus diretamente, através de um David Leonardo, através de uma madrugada com Deus, mas através de uma conversa que a Eni vai ter, um café com bolo que ela vai fazer na casa dela lá para 3, 4 pessoas, e vai chegar e vai falar assim, poxa, ó, eu ouvi uma palavra sobre Jonas, vocês já olharam aqui, essa visão aqui? E aí, mas quem é Jonas? Não, tá na Bíblia, é um personagem da Bíblia. Na simplicidade, Deus vai usar, no café com bolo da Eni, e deu uma estratégia, uma pessoa vai aceitar Jesus como único suficiente Salvador, e ali elas vão ser convertidas. Eu fico imaginando
essa situação de Jonas que aconteceu, essas pessoas, a Bíblia fala no capítulo 1 que eles ficaram com medo do que o Deus, porque eles conheciam o Deus que Jonas servia. Quando você lê o capítulo 1, o final dele, aquelas pessoas que jogaram ele no barco pediam perdão para Deus pelaquela atitude. E aí eu fico imaginando, quando Jonas foi cuspido, que aqueles caras que jogaram Jonas dentro da... se eles não se entregaram a Cristo. Então, por vezes, a gente fica com medo, receio, não sei qual que é a palavra, melhor para essa situação. A Helena levantou a mão aqui, ó. Helena, pode falar, desculpa, eu vi aqui agora. Helena tá aí? Eu acho que a mão dela já estava levantada desde o início lá, só que eu não sei nem como é que eu baixo a mão aqui, não. É que aqui eu tô no celular, então ainda para mim é pequenininho. Se tem alguém aqui que quer compartilhar algo, fica à vontade. A ideia aqui é exatamente a gente refletir juntos nessa palavra. Qual que é a direção que Deus te deu, Gi? Qual que é a palavra, Márcio? Josenira? Do transbordo. Então, Do grupo de Vinícius, pessoas. Do grupo de pessoas, Josenira, que Deus te deu de estratégia semana passada, do final do ano, de transbordo. A direção ela já foi dada. Agora a decisão ela é nossa. A decisão ela é nossa. Deus ele já veio aqui na madrugada, você veio se relacionar com ele já te deu uma palavra. E aí se você sair daqui e não agir de forma não decidir por algo, quando a gente falou de direção e decisão, que é exatamente o tema da mensagem de hoje, você pode ter a direção, ela já foi dada. A decisão, ela precisa ser dada. E não tem como. Tem situações que Deus vai te colocar lá, pessoas para te jogar. Assim como foi com Jonas. Tem situações que você vai estar dentro da baleia, sendo tratado por Deus. Tem situações que você vai ser cuspido pela baleia, que é o milagre. E aí, diante do milagre, Deus falou de novo com Jonas, para ele ir lá e levar a mensagem. O que ele fez? Foi lá e levou a mensagem. E o que aconteceu diante? Eu ia ler novamente a palavra, e aí, Márcio, fica à vontade aí para falar, enquanto eu abro aqui. tá, o que eu ia comentar, né? Eu estudei um pouco essa história de Jonas lá no início do ano, né? E quando Deus ele fala para Jonas, levanta-te, é muito claro esse levanta-te, né? Não dá para você viver um propósito de Deus sentado. Por isso que é importante a tomada de decisão, né? E quando Deus manda ele ir para Nínive, o fato é que Jonas ele odiava ali os ninivitas justamente porque era um povo terrível, né? Então, como era um povo terrível, de certa forma inimigo, né, de Jonas, ele queria que Deus matasse logo os ninivitas. Então, como Deus falou que a fúria dele era muito grande, a maldade subiu ali, a presença dele, então o útil ao agradável que Deus mate tudo, né? Mas a missão dele era justamente pregar a condenação ali, né? E aí eu fico refletindo assim, né? Ele não quis entregar o controle dele para Deus. E quantas vezes, né, a gente tem muita dificuldade de entregar o controle de verdade, né, para Deus? Porque a sensação que a gente tem é que quando a gente entrega o controle, a gente tem a sensação de que, na verdade, a gente então perdeu o controle, né? E aí a gente acaba resistindo, né? É bem interessante essa palavra, eu tiro vários aprendizados aí, né? Muitas vezes a gente quer o plano de Deus, a gente quer o propósito, mas a gente não está disposto a viver. Verdade. Exatamente, a gente vive ali então uma vida que não é a que a gente tem que viver. É como o Jonas estava vivendo ali, né? Fugindo, tentando ir para outro lugar, ele estava
no barco tentando viver o que não era para ele viver. E Deus, ele tem coisas grandes nas nossas vidas, né? A gente que tenta rotas alternativas, tenta achar atalhos. Então, a maior chave é decida não deixar ele decidir por você. Porque se você tem essa iniciativa, não chegar ao ponto de que Jonas chegou, né? Isso é muito melhor do que passar por todo esse deserto que Jonas passou, né? A gente fala de deserto, mas na verdade é processo. E aí, Vinícius, eu já devolvo a palavra. Outra coisa que eu tiro muito importante dessa palavra, que acho que é um ponto de vista a ser considerado, que não necessariamente a gente é o Jonas dessa história. Você pode ser algum daqueles homens que estavam ali naquele barco e que às vezes você tem que tomar uma decisão. Você tem que examinar a embarcação que você está, porque às vezes aquela tempestade ela não é sua. Então, às vezes você tem que decidir ali expulsar um Jonas da sua vida. Você tem que expulsar o problema e não tentar administrá-lo, entendeu? Então tem dois pontos de vista. Você pode pensar na decisão como Jonas, né? Tem que decidir e pensar nessa tomada de decisão com alguns daqueles homens que fizeram aquilo ali até meio que contra a vontade. Eles pediram perdão para Deus porque tiveram que fazer aquilo. Mas às vezes a gente tem que examinar a nossa embarcação, que às vezes você está sofrendo uma tempestade e aquela tempestade não é sua. Né? Então, é mais isso que eu queria comentar. Eu sou apaixonado pela história de Jonas. Eu quis contribuir um pouco aí. Não, amém. É exatamente nesse exato momento que a gente está fazendo aqui, por vezes, é ser essa pessoa que está pegando alguém aqui e colocando no mar. Se você avaliar a Bíblia, ela é muito rica de informação, porque ela te coloca em várias caixinhas ao mesmo tempo. E aí isso depende muito do tempo que você está vivendo e da decisão que você precisa tomar. Como o Márcio muito bem colocou aqui, por vezes você está dentro de uma tempestade, e essa tempestade é causada por causa de um Jonas que está na sua vida. E aí, como o processo, Márcio, olha só essa que Deus me trouxe aqui. Como o processo está invertido de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, como a identidade ainda não está ativa, às vezes tem dificuldade de tirar o Jonas da vida. Não ama a Deus ainda, como ele, como o centro. Eu vivi anos da minha vida colocando uma pessoa no altar no lugar de Deus. E aí Deus foi lá e me jogou no mar. Usou situações e eu fui para o mar, fiquei na baleia. Então, em processos da sua vida, se você inverter esse papel de amar a Ele sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, se você não se amar, você corre um sério risco de ter muito Jonas na sua vida. Quando você começa o processo de amar a você mais do que a outra pessoa, você começa a entender a direção dada por Deus. Só que o que o Márcio colocou aqui, muito bem colocado, é a decisão ela é minha e sua. Não tem como, em qualquer posição dela, assim como foi na vida de Jonas, daquelas pessoas que jogaram o Jonas dentro do barco, daquelas pessoas que receberam a mensagem depois que Jonas foi lançado da baleia e entrou na cidade de Nínive, um lugar que ele não queria estar. Se você for olhar, depois lá no versículo, depois quem puder abrir a Bíblia, aí eu vou abrir aqui para a Estefânia falar, que ela levantou a mão aqui. Antes disso, quem puder abrir no penúltimo capítulo do versículo 3 de Jonas, a gente vai ler lá o comecinho e o 4. Assim que a Estefânia falar, e aí eu faço as considerações, cada um leva a palavra, a gente vai orar e finalizar, porque grandes coisas o Senhor tem para cada um de nós aqui. Estefânia, palavra com você. Eu fico pensando aqui, nesse comecinho de Jonas aqui, que eu acho interessante,
Jonas primeiro ele quis fugir de Deus, né? Como se fosse capaz. Em vez de obedecer a ordem de Deus, né? Deus vai lá e prega para Nínive lá. Ele tinha tanta raiva daquele povo que ele quis fugir de Deus. Não vou pregar com aquele povo. Aquele povo não merece. Ele já estava julgando o povo, entrando no lugar de Deus, julgando o povo, né? Não vou não. Vou sair para outro canto, não vou, e vou fugir de Deus. Então, mas quando ele viu que o que estava acontecendo, ele sentiu a mão de Deus sobre ele. Falou assim, gente, eu sou culpado disso tudo. Né? E falou, confessou ali. Então, às vezes, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E Deus está te mandando fazer alguma coisa de certa forma, né? Te dando um caminho. E você tá, não vou não. Não é para mim não, é para outro. Tem tanta gente que pode ir, não vai ser eu. Né? Então, eu acho... Esse livro, eu estudei esse livro essa semana, por coincidência, né? Pra você ver. Hoje eu nem ia entrar. Eu estava com muito sono, assim, nossa, não vou entrar não, porque eu estou muito cansado esses dias, que eu estou fazendo uma mudança aqui, então estou passando por esse processo de mudança, né? Então, estou andando meio cansada mesmo. Eu falei assim, não, igual semana passada a Gi falou assim, gente, não fica na cama não dá um soninho. E eu entrei, fiquei na cama e acordei no amém, né? Praticamente no amém. Então, eu falei assim, não, hoje eu vou levantar, porque... E ó, pra você ver, e foi o livro que eu estudei essa semana, né? Jonas, então, é assim, impressionante a história de Jonas, por causa disso, que ele quer fazer as coisas do jeito dele e não obedecer a Deus. É verdade. A gente não pode fazer isso, né? A gente tem que tomar a decisão de seguir a Deus e obedecer o seu chamado todos os dias. Porque todo dia ele mostra pra gente um desafio novo, né? Amém. Às vezes o Nínive que Deus colocou para nós é um parente chato que a gente fala, não vou falar do amor de Cristo naquela casa, não. Às vezes é um vizinho que Deus já falou para você levar uma mensagem lá. A gente fala que não merece. Não, esse povo merece não, deixa morrer mesmo, merece não, deixa pra lá. Outro dia até tem um canal que eu participo também, que é do Reavivados, né? Que é do Everton. Aí eu falei lá, né, falando sobre Lula, né? Eu falei assim, gente, quem sabe ele até morre antes de tomar posse, né? Aí eu falei assim, gente, sinto muito, tô falando isso, vai estar no meu coração isso. Eu não posso, não tem jeito de eu esconder de Deus isso, né? E a verdade é essa, você está pensando a coisa, não adianta você fingir que você não está pensando, não, que Deus está te vendo e sabe dos seus sentimentos. E eu falei assim, eu peço perdão a Deus por isso, porque é o que está no meu coração, quem sabe ele morre e não toma posse. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Então a gente tem que respeitar a vontade dele e orar até para essa pessoa, para dar certo também, né? Mudar essa situação e dar certo, né? Esse lado do fugir de Deus, não tem como, né? Por mais que você queira, por mais que você se posicione, você não vai fugir de Deus, porque ele te conhece, né? Ele que te criou. Então, o que eu quero que cada um aqui receba é a clarificação da direção. Que você saia daqui sabendo que a direção já foi dada. Não sei se você sabe, mas a função diária do Satanás, do demônio, sei lá qual que é o nome que você intitula para o inimigo, ele acorda todo dia de manhã com o único propósito, que é matar, roubar e destruir. Seus planos, sonhos, tudo aquilo que Deus te chamou nessa terra, ele acorda para acabar com isso. Ele vai colocar situações para que você não faça aquilo que Deus deu como direção. Só que por muitas vezes a gente demoniza algumas coisas. A gente olha para as situações, o mar revolto naquele dia de Jonas, por exemplo, não foi as trevas. As trevas não têm poder sobre as coisas do Senhor. Bastou uma situação acontecer, o mar acalmou. E aí foi uma decisão de pessoas em jogar Jonas no mar. Qual que é a bagunça que você precisa resolver hoje? Qual que é a confusão na sua vida que você ainda não entendeu? Que a direção ela já foi dada. Você precisa tomar uma decisão.
E aí o Márcio colocou, a Estefânia trouxe aqui uma palavra. Eu quero que você que está aqui junto com a gente, se o Senhor já trouxe para você uma direção, uma decisão, se você quiser transbordar aquilo que Deus colocou, fica à vontade, pode abrir seu microfone, compartilhar aqui algo, porque a palavra ela não é minha, a palavra é do Senhor. Olha como é o mesmo Espírito. Na mesma semana, a Estefânia leu esse livro e ela pôde compartilhar aqui com vocês. Quantas vezes a gente já ouviu essa palavra e por vezes não compartilhou e não recebeu da mesma forma? Eu, quando eu olhei, eu falei, não é possível. E aí, quem tiver com a Bíblia aberta aí no Jonas, vai no capítulo 3, nos últimos 2 versículos, que aí fala um pouquinho da insatisfação. Quem pode ler aí pra gente? No capítulo 3, Jonas 3, os últimos 2 versículos. E aí depois a gente vai entrar aí já entra no 4. É o 8, é o 9 e o 10, né? É isso? Uhum. O 9. Quem sabe assim, Deus volte atrás, fique com pena, apague o ardor de sua ira. Não, vai gente... mais um para trás, o 7. Vai no 7, então. 7. Mandou também publicar e anunciar aos ninivitas um decreto do rei e de seus grandes nesse termo: homens, animais, gados e ovelhas não poderão comer nada nem pastar, nem beber água. Deverão vestir panos de saco, tanto homens como animais, e todos chamarão a Deus com toda a força. Cada um deverá converter-se de sua má conduta e da violência que está em suas mãos. Quem sabe assim Deus volte atrás, fique com pena, apague o ardor de sua ira e a gente consiga escapar. Deus viu o que eles fizeram e como se converteram de sua má conduta. E Deus se arrependeu do mal que ia fazer e não o fez. É quando você entra. Olha só, Deus deu uma direção, todo o processo, aí já leu aqui, já ouviu. E aí Jonas foi cuspido pela baleia, fez aquilo que o Senhor colocou, deu como direção. E aqui no finalzinho fala assim, ó: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Tendo em vista o que eles fizeram. A palavra ela foi lançada, a direção foi dada pelo Jonas. Aquele povo, a Bíblia fala que, tendo em vista que eles fizeram a direção que foi dada por Deus. E o que eles fizeram? Arrependeu o coração de Deus. A direção que foi dada por Deus. Deus tinha algo ali naquela terra. Deus já sabia que isso iria acontecer. E aí, por quantas vezes a gente tem dúvidas da direção dada por Ele? A gente tem dúvidas daquilo que o Senhor pode fazer. A Bíblia fala que Ele é tardio em irar. Ela não fala que Ele se ira, que Ele não vai se irar diante de uma situação. Que Ele é tardio. Mas o que vai mudar é qual é a direção que você recebeu hoje. E qual que é a decisão que você vai tomar hoje. Se você entrar no capítulo 4, eu não vou estender o 4. Eu vou deixar para uma outra mensagem que fala sobre a ira de Jonas. Aí eu acredito que é para uma outra mensagem, mas
diante de tudo aquilo que Deus posicionou ele para fazer, de tudo que ele passou, porque Deus não fez algo que ele queria, né, na visão dele, ele se irou contra Deus. Mas como eu disse, essa parte eu vou deixar para uma nova mensagem. Eu quero continuar conversando com vocês aqui e refletindo nesse processo de direção e de decisão. A direção já foi dada para mim e para a sua vida. Eu quero, junto com você aqui, através do poder do Espírito Santo de Deus, que o Senhor traga essa madrugada para você, qual que é a decisão diante da direção que Ele já te deu. Quem são as pessoas? Deus vai trazer nomes para você essa madrugada, de você levar a palavra dEle. Nomes de pessoas que você, como o Márcio, usado por Deus aqui, trouxe, que você precisa arremessar do seu barco, porque tá uma confusão aí na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa. Qual é essa pessoa que você precisa arremessar no mar? E aí o tratamento é dele, faça com amor. Mas Deus já deu a direção. Quem é aquela pessoa? Ou é você que está sendo tratado dentro da baleia, que o Senhor hoje coloca para dar continuidade à direção que Ele te deu lá atrás? E você estava fugindo dele. Ele já pegou você, já te jogou dentro do mar, você está dentro da baleia, ele te cospe essa madrugada, de dentro desse grande peixe espiritual, e a direção ela continua sendo dada. Olha só, a direção que ele deu para Jonas, a Bíblia fala que essas pessoas elas se arrependeram daquilo que foi colocado. Olha a importância, Deus já sabia que a mensagem dele ia ser levada, e as pessoas se posicionaram ali, e a ira do Senhor, Deus não agiu da forma que iria agir, por conta do posicionamento daquelas pessoas. Tem casas, tem famílias que estão aguardando uma mensagem em mim sua. Só que você decidiu não levar essa palavra. Quem é que vai fazer o café com bolo nesse final de ano para chamar pessoas? Ou você fazer um bolinho e falar, ó, fulano, eu tô indo na tua casa aí, ó. Tem algo legal para te levar. Tem um presente de Natal para te entregar. Aí você leva uma lembrancinha e a palavra do Senhor. E aí essa pessoa ela vai se arrepender dos maus caminhos e vai seguir exatamente naquilo que o Senhor tem para a vida deles. O ID do Senhor, ele é nosso. A gente fica falando assim, tem que ser ungido, o Senhor tem que me levantar como evangelista, como profeta. Ele já te levantou. É que a gente às vezes acha que ele não é igreja, e não é, a igreja somos nós. Nós somos a igreja do Senhor. Às vezes Deus vai te colocar em lugares lá para você direcionar a pessoa para uma igreja, para você direcionar a pessoa para um psicólogo, para um tratamento, para um acompanhamento. Aline, quantas vezes pessoas chegam até você e todo o ensinamento que você estudou, você consegue passar para a pessoa e a treta da pessoa ali não é pessoal, é espiritual. E aí você vai lá e direciona a pessoa naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Eu fui uma dessas pessoas, eu busquei ajuda de tudo quanto é lado e fui muito bem ajudado nesse meu processo de estar dentro da baleia. Só que o que me tirou de dentro da baleia foi o Espírito Santo de Deus. Não tem como. Nós não temos esse poder, é somente Ele. Então, o que eu quero transbordar na vida de cada um aqui, que você, Aline, já traga a sua contribuição aqui para a vida de cada um, é que se essa madrugada o Senhor te chamou para estar de pé, é para você clarificar a sua direção, que eu acredito que ela já foi clarificada aí na sua casa, e para deixar muito claro qual que é a decisão que você vai tomar. Aline, fica à vontade.
Bom dia a todo mundo, a paz. Amém. Vinícius, isso que você disse, a direção, né? Deus já deu a direção, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O grande problema nisso daí é as pessoas têm dificuldade de se amar. E quando elas não se amam, é porque tem algum impedimento. É porque ela não se acha merecedora, que ela não se acha suficiente. É porque tem traumas que vêm lá da infância, porque alguém chamou ela de burro. E aí tudo isso precisa ser tratado, né? Então, amar o próximo também não é uma tarefa tão complicada como a gente pensa. Eu vou dar um exemplo aqui. Há uns dias atrás, foi até com você, Vinícius. Há uns dias atrás, você me mandou mensagem sobre a live, e aí, Aline, vamos fazer a live? E eu tinha comentado, olha, não estou muito legal não, vamos esperar e tal. E você se prontificou. Você me mandou uma mensagem, olha, se você quiser compartilhar, ou se é alguma coisa que eu posso te ajudar nesse processo, eu estou aqui. E eu respondi, obrigada, que eu me senti amada. Então, aí está o detalhe, porque às vezes a pessoa, ela só precisa disso, de saber que tem alguém ali, no horário 5:05, que tem alguém ali que pode estender a mão para ela. Tem alguém ali que pode dizer algo que vai fazer com que ela se sinta amada. E um outro exemplo também foi na semana passada, que eu estava na academia e eu estava chorando. Estava na esteira e estava chorando. E eu sou dessas, né, que não engulo emoções. Se ela veio, eu deixo sair. E era até um choro bom, um choro de gratidão. E alguém veio e me perguntou, você tá mal? Eu falei assim, não, eu tô bem. E ali ela se sentiu confortável e continuou os exercícios dela. E quando eu finalizei, eu fui até ela de novo, falei assim, olha, eu queria te agradecer, né, por ter ido até mim e perguntado, né, se eu precisava de alguma coisa, se eu estava passando mal e tal, porque isso me fez sentir amada de novo. E olha os detalhes, são pequenas coisas que a gente pode fazer todos os dias, a todo momento. E às vezes, e ela ainda falou assim, nossa, eu fiquei incomodada. Eu falei assim, pois é, eu vou te dizer uma coisa, cada vez que Deus te incomodar para falar algo para alguém, vai lá e fala. E quantas vezes nós mesmos já passamos por isso? De olhar para alguém porque é um desconhecido ou porque é uma pessoa que você acha talvez superior a você, você não faz aquilo que vem no seu coração. Então, se Deus incomodou, vai lá e faz. Porque aquilo ali é o que pode fazer a diferença na vida de alguém, no dia de alguém, né? Então, assim, é pensar nisso. São pequenos detalhes. Deus, ele manda recados o tempo todo. E a gente, nós somos instrumentos dele, ele pode usar a gente a qualquer momento. Não precisa ser algo extraordinário. Nossa, eu fui lá na Cracolândia e tirei alguém de lá. Uau. Não, porque a gente não faz nada, tudo é ele que faz. E aí, também na semana passada, ele mandou um recado para mim, porque né, eu trabalho com terapias, ajudo pessoas, e eu sempre pedi isso para ele, Senhor, eu quero ajudar pessoas, não sabia como. E no meu processo de dentro da baleia, né, no meu processo do meu deserto, ele foi me tratando e ele me entregou essa profissão. Antes eu era uma Zé Ninguém e agora, né, me chamam de doutora. E não por ego, mas como que ele trabalha perfeitamente, né? E quando a gente se permite que ele trabalhe na vida da gente, ele faz tudo. Então, tudo que ele quer da gente é que a gente cuide e ame pessoas. Só que muitas vezes a gente está preso no ego, a gente está focado em coisas e não em pessoas. E isso faz com que essa bagunça que você disse,
faz com que a gente vá para um barquinho, fugir daquilo que ele chamou. Às vezes a gente já tem claro isso, o que ele quer, mas a gente tende a fugir. E aí o que acontece? Toda essa bagunça. Então, que nessa manhã, né, o Senhor, ele possa trazer clareza no seu coração do que você precisa fazer, dos próximos passos que você precisa dar. Qual que é o bloqueio que está te impedindo de viver uma vida plena? Quem que é a pessoa que você precisa perdoar? Quem que é a pessoa que você pensa nela e sente mágoa? Quem que é a pessoa que você pensa nela e dói? E você fala, ela não devia ter feito isso comigo. Mas o perdão, ele não é para a pessoa, ele é para você. É exatamente a mágoa, a culpa, o ódio. São essas coisas que afundam a gente e nos distanciam de Deus. E também tampa a nossa visão para que a gente possa enxergar o que ele quer pra gente, o que ele quer da gente. E aí, Vinícius, e aí, gente, eu quero compartilhar aqui, algumas pessoas até já sabem disso, eu andei desanimada, cheguei a falar com um amigo meu assim, cara, as pessoas não querem ajuda. E ele falou assim, mas você tá sempre buscando ajuda, você tá sempre buscando aprender, então, né, é só conectar com as pessoas certas, só ficar em paz, que elas vão aparecer. E aí, uma pessoa me mandou uma mensagem, eu tinha atendido ela há uns 3 meses atrás, e pronto, atendi e ficou por isso mesmo. Né? Agora ela me manda mensagem falando que naquele dia aquilo não fez sentido, mas que porque ela estava direcionando a culpa, né, da vida ruim dela, estava culpando uma outra pessoa. E, na verdade, não era essa pessoa a culpada, né? Na verdade, aí Deus foi e mostrou para ela. Ela falou assim, olha, eu estava orando, conversando com Deus, onde foi que eu me perdi? Por que eu não me amo mais? Por que eu olho no espelho e acho uma pessoa feia e engordou demais e tal? E Deus mostrou para ela claramente onde que foi. Lembrou da cena e da pessoa. E aí ela tinha mágoa dessa pessoa. E aquilo ali tudo fez sentido. Ela foi lá e usou aquele mesmo processo que eu tinha feito na sessão com ela usou direcionando para a pessoa certa. E se liberando ali daquela culpa, daquela mágoa que ela sentia daquela pessoa, libertando ela e se libertando também. E foi lindo. E quando eu recebi essa mensagem, assim, parece que foi Deus me dando um empurrão, assim, ó, não para, continua fazendo, sabe? E aí eu dei uma caída e os clientes sumiram. Cara, tipo, a gente atrai tudo que a gente pensa, tudo que a gente tá no nosso pensamento, no nosso sentimento, a gente atrai, seja bom, seja ruim. Então, eu estava com aquele sentimento de que eu não estava sendo boa o suficiente, eu não estava sendo capaz de exercer o que eu estava fazendo e tal. E aí Deus veio e falou assim, olha, não para, continua. Você, mesmo que você não veja os frutos ali, né? Mesmo que você não esteja vendo os resultados, e eu sou uma pessoa que adora resultados, eles estão acontecendo o tempo todo e estão acontecendo no tempo deles, né? É como uma panela de pipoca quando você vai fazer, e algumas estouram antes, algumas estouram depois, e outras nem estouram, né? Então, assim, as sementes estão sendo lançadas. Só não para de lançar semente, porque se você parar, vai chegar um momento que não vai ter colheita. Então, isso bateu muito forte em mim essa semana, e muda as nossas ações, muda os nossos pensamentos. E era isso que eu queria compartilhar. Amém. Obrigado. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Márcio, eu vou pedir para que você coloque o louvor de encerramento. E eu quero compartilhar com vocês
A Estefânia tá com a mão levantada também, ó. Eu acho que ela tá com a mão desde aquela última vez. Quer falar novamente, mulher de Deus? Quero, quero. Eu estava pensando aqui também, no caso de Jonas, a hora que ele foi levar a palavra, ele foi levar a palavra, ainda foi de má vontade, né? Brabo. Porque seria um caminho de 3 dias. E ele fez num dia, entendeu? E falou assim, então tá, já que você está mandando, vou te obedecer, Senhor, mas vou fazer de um dia só. Se o povo quiser, é problema deles. Se não quiser, azar. Eu já falei. E Jonas foi lá correndo, falou rapidinho, ó, gente, ó, se vocês quiserem agora, pronto, se não quiser, problema é seu. Eu já falei, Deus já mandou falar. E aquela palavra dele foi tão forte, ele não sabia, que até o rei converteu. E mandou o povo todinho, até os animais, se vestir de pano de saco, não comer nada e entrar em jejum. E aí Jonas morreu de raiva, entendeu? Porque o povo converteu totalmente. Ele obedeceu em parte à voz do Senhor. Obedeceu do jeito dele. Mas Deus né? tinha uma mensagem para ser levada naquele lugar, um tratamento para a vida de Jonas, um tratamento para a vida das pessoas que jogaram no barco, um tratamento para a vida daquela cidade, do rei. Olha só então, o todo, né? O todo que envolve uma decisão. É impressionante um negócio desse, entendeu? Então eu fico bobo de ver a má vontade que Jonas teve de levar a palavra e até o rei converteu. Até o rei. E foi geral. E aquela nação que ia morrer, né, ficou toda de pé e convertida a Deus. Foi muito impressionante, né? Amém. O louvor que eu quero fazer um encerramento aqui, não quero ultrapassar o meu horário. E aí eu já abro também novamente aí e devolvo a palavra para vocês. Mas que vocês escutem esse louvor com o coração de vocês. A palavra é ainda estou de pé. A palavra, quando Deus falou comigo através desse louvor, eu estava dentro da baleia ainda. E eu quero que o Senhor fale com cada um de vocês. Provavelmente muitos não conhecem, porque é um louvor aqui da Lagoinha, aqui de Orlando. Tem pouco tempo que lançou. Quem acompanha os meus stories, eu posto muito essa música. Mas eu quero que você preste atenção na letra dela. E aí eu entrego a palavra de volta. Assim que encerrar esse louvor aqui, eu faço uma oração de encerramento e devolvo a palavra para Gi. Por favor, Márcio. Os dias de aflição chegarão, as tempestades começarão. Eu continuarei a crer que o nosso Deus é soberano. Cadeias que não se quebrarão, sementes que não germinarão. Eu continuarei a crer que o nosso Deus é soberano. Os dias de aflição chegarão, as tempestades começarão. Eu continuarei a crer que o nosso Deus é soberano. Cadeias que não se quebrarão, sementes que não germinarão. Eu continuarei
continuarei a crer que o nosso Deus é soberano. Ainda estou de pé, ainda eu cantarei que o meu socorro vem do meu Senhor. Não se abalou minha fé, nele eu confiarei. A última palavra vem dele. Ainda estou de pé, ainda eu cantarei que o meu socorro vem do meu Senhor. Não se abalou minha fé, nele eu confiarei. A última palavra vem dele. O Deus que pode tudo está no controle de tudo. Deus que pode tudo está no controle de tudo. Deus que pode tudo está no controle de tudo. Deus que pode tudo está no controle de tudo. Ainda estou de pé, ainda eu cantarei que o meu socorro vem do meu Senhor. Não se abalou minha fé, nele eu confiarei. A última palavra vem dele. Ainda estou de pé, ainda eu cantarei que o meu socorro vem do meu Senhor. Não se abalou minha fé, nele eu confiarei. A última palavra vem dele. Amém? Glória a Deus. A última palavra vem dele. Creiam, acreditem. O Senhor tem grandes coisas para cada um de nós. Que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que o Senhor deu de direção. E lembre-se, a decisão ela é minha e ela é sua. Não tem como Deus agir em algo que eu e você possa fazer. Deus ele age no impossível. O possível cabe a Ele. A cada dia nos mostrar essa direção e a nós a fazer o possível aqui nessa terra. Ele já deu. E eu creio que está clarificado na sua mente. Não deixa o inimigo roubar. Escreve o nome dessas pessoas, o nome das decisões que você precisa tomar, o nome de cada coisa. Às vezes é uma decisão de você buscar uma ajuda psicológica. Às vezes é uma decisão de você buscar uma ajuda de um amigo, de uma palavra. Às vezes é uma decisão de, lembrei daquela moça que estava passando do meu lado aqui, chorando, eu vejo ela bem chateada, cabisbaixa. Essa decisão ela está muito simples. Que eu quero que você fique de pé essa madrugada. Que você se levante, que você cante, que você declare as boas novas do Senhor. Eu não sei por qual etapa você está passando, mas eu sei que o Senhor tem grandes coisas para a sua vida. Mais uma vez, Gislaine e Márcio, eu honro a vida de vocês, que Deus continue usando vocês cada vez mais nessa terra, como semente, lançando na vida de pessoas. Muito obrigado a todos que ficaram aqui. Contem comigo o que vocês precisarem. Meu WhatsApp tá lá, pode me chamar, fica à vontade. Tô lá no Instagram, eu tô
esse final de ano aqui eu dei uma segurada nas postagens por conta de alguns projetos que eu tô tocando por aqui nesse final de ano. Mas eu tô lá no Eu Sou Vinícius Rosa, no Instagram, no YouTube. Tem um projeto aqui chamado Legado SA. Essa quinta-feira a Aline é a nossa convidada. Então amanhã, né? Hoje é quarta, isso, amanhã ela vai estar lá Já ia comigo. te lembrar aqui de convidar, pessoal. Ela vai estar comigo lá fazendo a live às 8 horas da noite do Brasil, 6 horas da tarde aqui dos Estados Unidos. Obrigado e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado, Vinícius. Stefânia, eu não sei se você levantou de novo ou se eu não baixei. Você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Vinícius, muito obrigada por essa palavra abençoada. E assim, o que me chama muita atenção assim, na postura do Vinícius é que o Vinícius está sempre pronto. Quem me conhece aqui sabe que eu não sou muito boa para planejar as coisas. O Emerson e a Gi sofrem comigo, que eles ficam no meu WhatsApp. Vamos programar a coleção de inverno? Como assim? Nós estamos em dezembro. Mas, assim, quem me conhece bem sabe que eu tenho dificuldade de planejar o futuro. Eu vivo muito presente. E a semana voou. E aí eu falei, meu Deus. Aí chegou ontem, eu falei assim, meu Deus, hoje é a madrugada com Deus. E eu não convidei ninguém. Aí a primeira pessoa que me veio à mente é o Vinícius. Porque o Vinícius tem uma postura de estar sempre pronto. E assim, se fosse qualquer um de nós aqui hoje, né? Você tá sempre pronto para alguma coisa, para algo que Deus te chamou, né? E obrigada, Vinícius. Continua transbordando. As suas palavras são muito abençoadas. Você é uma pessoa muito usada por Deus. Amém. E assim, o maior código que eu peguei desse encontro memorável quando Deus fala com a gente, né? Fugir é perigoso. Quando o Vinícius estava falando sobre Jonas, eu me lembrei de Abraão. Como seria se Abraão, quando Deus falou com ele para levar o único filho que ele tinha até as montanhas para ser sacrificado, como seria a história de Abraão se ele tivesse negado aquele pedido do Senhor, né? E o que eu quero deixar hoje para a gente queremos ser como Abraão ou como Jonas, né? Apesar que depois Jonas consertou e seguiu o caminho, a direção de Deus. Mas é isso. Eu tenho uma frase aqui que eu sempre falo quando eu posso, que é assim: a obediência requer decisão. Ou abrimos mão do bom para recebermos o extraordinário de Deus, ou colheremos o fruto da desobediência. Então, nós temos dois caminhos. Ou é o extraordinário de Deus, ou é o fruto da desobediência. E está nas nossas mãos, né? Como foi dito aqui. E como a Aline falou, vou reforçar, né? Não são sobre coisas ou pessoas, é só sobre o Senhor. E eu gostaria de convidar alguém que pudesse fazer uma oração aí por nós, orar por esse dia, que seja um dia abençoado. Quem puder aí, ou quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Ainda temos alguns minutinhos. Josenira, quiser fazer oração, tá caladinha hoje. Então, vamos lá. Eu tô me sentindo nesse suco gástrico aí da baleia, sabe? Eu fiquei me sentindo aí nesse suco gástrico. Como que essa palavra veio para completar a da semana passada. Eu fiquei encantada com a semana passada, com a palavra das oportunidades e da história de Judas, e me empolguei em fazer, né, uma palestra, em programar uma palestra direitinho para fazer, e me deixei levar pelas preocupações da semana, pelos trabalhos, pelas coisas materiais, e a semana muito rápida, e muita coisa, e jogo de Copa, e mudanças de horários,
e tumultuou tudo e desviei da minha direção, né? E fui que nem Jonas parar dentro dessa baleia aí, né? E fui sacudida hoje. Isso é a escarnificação do corpo mesmo, né? Que eu precisava passar hoje por levar essa lambada aí para ser cuspida, né? Dessa baleia e tomar a direção que que Deus já tinha colocado na minha cabeça. Então, veio muito a me sacudir essa palavra do Vinícius hoje. Viu, Vinícius? Que Deus abençoe sua vida. Amém. E vamos para a oração, então. Querido Pai, nós estamos aqui para te agradecer e te louvar, para tomar como força essa direção que o Senhor está nos dando e a postura na decisão. Não deixar que as coisas materiais nos desviem dos dons espirituais que nós estamos procurando e querendo receber e abertos para receber esses dons espirituais. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, para que a gente tenha um dia de paz, um dia de glória, um dia de louvor, um dia de honra no seu nome e uma bênção para todas essas pessoas e as famílias de todos que estão aqui. Amém. Amém, amém. Agora quem se tinha vontade aí, quiser abrir a câmera para a gente tirar aquela print, postar no Instagram. Vamos lá. Vamos lá. Vou tirar agora, ó. 1, 2, 3 e... Aí, foi. Depois eu peço que entrem lá no Instagram, comentem, falem lá nos comentários o código que você pegou desse encontro maravilhoso que nós tivemos. Compartilhem, gente, é tão importante compartilhar. Não se preocupe com autoimagem, necessidade de aprovação, sabe? Compartilhem que tem mais pessoas que precisam ser alcançadas. Eu, por muito tempo, me acovardei e não chamava as pessoas e não compartilhava. Eu ficava, não posso confundir isso aqui não tem nada a ver com o meu trabalho, isso aqui não tem nada a ver com isso, enfim. E hoje eu já não me preocupo mais. Né? Tem até colega aqui que trabalha na mesma empresa que eu. Hoje, na madrugada, ontem, né? Entrei no meu grupo lá dos colegas da minha equipe, também mandei para todo mundo, mandei vídeo das últimas reuniões para eles entenderem como é que funciona, enfim, façam isso. Se para cada 10, 20 sementes que vocês lançarem, uma brotar, vocês podem ter certeza que a recompensa, com certeza, ela vem do Senhor. Tá? Então não esqueçam disso. Façam todos um excepcional dia, que Deus abençoe, que todos tenham um excelente dia e restinho de semana, porque nós já meiamos, né? Então, desejo a todos um excelente dia e uma excelente semana. Fiquem com Deus, Vinícius, obrigado pela palavra. Obrigado Tchau. a todos. Amém. Bom dia a todos. Eni, me chama de novo, por favor. Eu? Tô vendo você Bom aqui. dia. Tá bom, Eni? Você me chama. Bom dia. Bom dia. Bom dia.